Só retomando aqui então, a gente mandar primeiro um abraço pro pessoal de Araçatuba, né? Sempre aí conosco, presente aí, carinhoso. Então, um forte abraço a quem nos acompanha lá em Araçatuba, em nossa unidade. Eu vou, pessoal, agora continuar com vocês, vendo a questão de como que nós podemos fixar, pessoal, o regime inicial mais severo do que a lei estabelece, mas de forma juridicamente idônea, segundo entendem STF e STJ, tá bom? Pessoal, basicamente, gente, a tática seria a seguinte: pessoal tem que, no caso, reconhecer alguma circunstância judicial negativa na pena base. Porque aí, pessoal, você está, no fundo, reconhecendo alguma circunstância especialmente grave no caso concreto. E essa, pessoal, gravidade concreta que você evidencia na pena base, que você pode depois invocar de novo no regime inicial para você fixar um regime mais severo do que a lei estabelece. Tá? No fundo, eu vou, pessoal, usar a mesma circunstância para dois efeitos. Eu vou, no fundo, aumentar a pena base com base nela e depois aumentar o regime com base nela. Por isso que alguns, pessoal, dizem que isso seria bis in idem, mas não é. Prevalece que não. Por quê, pessoal? Logicamente, no fundo é você punir duas vezes, mas o argumento que no fundo prevalece é que você usou a mesma circunstância para funções diferentes. Ora, essa circunstância aumenta a quantidade da pena base, ora ela vai aumentar o regime inicial. Como você usou para funções diferentes, uma quantificação e outra regime inicial, não tem bis in idem. O que não poderia, pessoal, seria a mesma circunstância, segundo prevalece. Tá? O que não poderia é você usar o mesmo fator para aumentar duas vezes. Afetar a quantidade duas vezes seria bis in idem. Agora, essa circunstância afetar ora a quantidade e ora o regime, não tem bis in idem. Porque a circunstância desempenhou funções diferentes. Se as duas, pessoal, se uma atua na quantidade e uma atua no regime, não teria bis in idem. Só que no fundo você usou, pessoal, a mesma circunstância para quê? Para aumentar a pena base na quantificação e para aumentar o regime na fase posterior. Tá ok? Mas prevalece que pode, então faça tranquilamente na sentença. E todo mundo faz, ok? Então, pessoal, aliás, gente, as súmulas admitem essa piora. Tanto que a lei é que fala, tá? Que você vai levar em conta, quando for fixar regime inicial, as circunstâncias do artigo 59. Então, a lei remete às circunstâncias judiciais e as súmulas admitem que você fixe regime mais severo, desde que não faça com base em mera gravidade abstrata da infração penal. Eu posso fazer com base em gravidade concreta revelada nas circunstâncias judiciais negativas. Essa é a lógica, tá? Então, pessoal, marca aí, por favor. Como é que poderia ser feita, pessoal, essa piora de forma legítima? Eu poderia fazê-la levando em conta, ó. Então, como que pode? Qual seria o correto? Eu poderia, pessoal, levando em conta as circunstâncias judiciais, como determina, ou como possibilita o artigo 33, parágrafo 3º. Ele manda levar em conta as circunstâncias judiciais do caso concreto e não gravidade abstrata do crime. Ele não manda olhar o crime, ele manda olhar as circunstâncias judiciais da pena base. Então eu vou ter, pessoal, que fazer o seguinte, ó, eu vou reconhecer na pena base uma circunstância judicial, uma ou mais, logicamente, né? Circunstância judicial negativa lá na pena base. Então, na pena base, você reconheceu circunstância judicial negativa. E por isso, você já aumentou a pena base acima do mínimo. Que você já reconheceu na pena base uma circunstância judicial negativa daquelas do artigo 59 caput do Código Penal. Eu posso usar, pessoal, essa negativa que eu já usei na pena base para poder fundamentar regime inicial mais severo do que aquele que a lei recomenda. E já verei com vocês um exemplo prático. Então, pessoal, marca aí, por favor, gente. Marca a ideia, pessoal, que no fundo norteia, a contrário senso, a súmula 718 e 440 do STJ. Então, pessoal, marca aí, por favor. A determinação de regime inicial, a determinação de regime inicial mais severo do que aquele indicado por lei. Esse indicado por lei seria aquele que no fundo decorre da quantidade da pena e da primariedade versus reincidência, tá? Como que ficou a redação? Desculpa. Isso, tá? Exige fundamentação baseada
Sublinhe agora, pessoal, baseada na gravidade concreta da conduta. Na gravidade concreta da conduta, vírgula. Evidenciada pelo reconhecimento de circunstância judicial negativa, no momento anterior da quantificação da pena base. Então, pessoal, exemplo prático que nós vamos pessoal, depois desenvolver em aula. Eu comentei com vocês já, pessoal, quando nós estudamos as circunstâncias judiciais, pessoal, qual foi o exemplo que eu dei, gente, de uma culpabilidade elevada, que é uma circunstância do artigo 59 caput, que ele manda levar em conta a culpabilidade do agente, assim entendida como grau de censurabilidade da conduta. Tá? Pessoal, por exemplo, ó, nós vamos usar, gente, o seguinte caso, o seguinte exemplo. Ele vai ficar assim, ó. Pensa, pessoal, naquele caso de roubo, onde você está na pena base. Você vai, pessoal, usar a primeira circunstância judicial do artigo 59 caput. Eu vou usar a circunstância judicial chamada culpabilidade, que nós vimos que no fundo significa grau de censurabilidade da conduta. Saber, pessoal, quanto é censurável a conduta. Se ela é mais censurável do que o nível normal do crime, eu posso aumentar a pena base além do mínimo. Tá? É a chamada culpabilidade como circunstância judicial do artigo 59 caput. Vamos supor, pessoal, basicamente o seguinte, ó, vamos dizer que seja um caso de roubo. Acho que eu já comentei com vocês, pessoal, um roubo onde eles poderiam, pessoal, muito bem entrar na casa, ameaçar com arma e dizer, pessoal, fica tranquilo que se não tiver reação, ninguém vai se machucar. Tá? Eu posso, pessoal, exercer a grave ameaça do roubo empregando arma, só que, pessoal, de forma neutra, digamos assim. Tá? Eu vou dizer, ó, tem uma arma, tá? Não faz nada, porque se fizer alguma coisa eu mato vocês. Pessoal, só que isso é ameaça normal, gente, eu não estou aterrorizando. Isso é inerente à ameaça. Eu falo, ó, fiquem quietos, não grita, não chama a polícia, não faz nada. Me dá o celular, eu vou trancá-los no banheiro. Enquanto isso, eu vou roubar a casa inteira. Pessoal, veja, é um caso traumático, sim, só que não tem, pessoal, veja, ele está exercendo a ameaça inerente, natural do roubo. Ele não está indo além, tá? Ele tem, digamos, aquela censurabilidade inerente ao crime. Agora, pessoal, pensa no seguinte, e se ele, pessoal, de maneira desnecessária, ele pega o filho da vítima com 5 anos de idade, só pega o filho da vítima, deita no chão, tá? Dá uma coronhada na cabeça dele e engatilha a arma, coloca a arma no fundo da boca, a criança engasgando com a arma, e ele fala, se gritar eu mato o moleque, e fica aterrorizando a mãe, pessoal, tá? Gente, veja, essa conduta tem uma censurabilidade inerente ao roubo ou o cara se excedeu, pessoal? Precisava disso, gente? Não precisava, tá? A mãe estava quieta, controlada, ele vai, pessoal, querer aterrorizar a mãe nesse caso. Isso vai gerar o quê, gente? Uma circunstância negativa, uma culpabilidade mais elevada do que aquela inerente ao roubo. Nesse caso eu faria o quê, pessoal? Eu falei, esse cara é extremamente violento, colocou em risco a criança e aterrorizou a mãe. Tá? Deu uma coronhada na cabeça da criança e gerou lesão leve, mas a lesão leve é íncita à violência do roubo. Tá bom? Não vai gerar uma outra circunstância. Isso vai gerar, no fundo, circunstância judicial negativa. Eu vou dizer, nesse caso, a circunstância da culpabilidade, a censurabilidade dessa conduta é mais elevada do que aquela inerente ao roubo. Ele teve, portanto, culpabilidade elevada. E, portanto, você vai reconhecer como circunstância negativa na pena base e aumentar a pena base 1/6 acima do mínimo. Tá bom? Então, o que você fará, pessoal, aqui é dizer, ó, nesse caso nosso, a circunstância da culpabilidade, ela foi intensa. Ela foi intensa ou ela foi elevada. Ela foi elevada acima do patamar que é inerente ao roubo. Porque ele deu coronhada na cabeça da criança, uma criança pequenininha, chorando, engatilhou uma arma, criando um perigo imenso e colocando na boca dela. Se disparasse essa arma, mataria a criança com um tiro na cabeça. Então, pessoal, veja, a conduta dele é muito mais censurável do que aquela que seria inerente ao roubo. Eu vou, pessoal, fazer isso na pena base e já reconhecer essa circunstância como sendo negativa. E por conta dela, o que eu faria já na pena base em matéria de quantificação?
eu já iria, porque é negativa essa circunstância judicial, eu já iria levar a pena base acima de, eu aumentaria 1/6 do mínimo legal. Então, eu já apliquei, pessoal, a pena base 1/6 acima do mínimo legal, porque ele tem, no caso, uma culpabilidade negativa como circunstância judicial da pena base. Então, pessoal, eu já disse que essa conta foi concretamente grave, tá? Pessoal, no caso efetivo. Só teve gravidade concreta, não é ser roubo. É um roubo onde deu coronhada na cabeça da criança, colocou a arma na boca dela e aterrorizou a mãe. Só esse é um roubo que tem gravidade diferenciada no caso concreto. Não é aquela inerente ao roubo enquanto entidade abstrata, enquanto crime. Tá ok? Só como esse, gente, ele foi mais grave, concretamente mais grave, o que eu faria com essa mesma circunstância quando você chegar no regime inicial? Eu vou dizer, olha, lá no regime inicial eu fixei a pena base acima do mínimo porque eu já havia reconhecido uma circunstância judicial negativa. Essa pessoal negativa permite agora fazer o quê? A pena, pessoal, quantificada, a pena ficou, vamos dizer, em 7 anos. Pessoal, a pena é 7 anos e ele é primário. Essa pena geraria qual tipo de regime? A priori. Pessoal, essa pena geraria regime inicial? Ó, está acima de 4, ele é primário. Essa seria semiaberto. Eu vou dizer, embora a quantidade recomende e a primariedade recomendem o semiaberto, esse caso exibe gravidade concreta. Esse caso foi especialmente grave. Haja vista a circunstância judicial negativa que eu já reconheci na pena base, pessoal. Como tem circunstância judicial negativa, esse caso é concretamente mais grave. Esse eu posso dizer que eu vou impor não o semiaberto, que a lei indica, mas assim o regime inicial fechado. Mas com base em quê, pessoal? Em gravidade concretamente motivada na pena base quando você reconhecer uma circunstância judicial negativa. Tá claro? Essa motivação seria idônea, pessoal? Essa é. Porque eu disse, ó, esse caso é concretamente grave. E quem demonstra essa gravidade concreta é a pena base, porque lá eu já reconheci uma circunstância judicial negativa na pena base. Se tem negativa na pena base, eu posso usar esse elemento como flexibilização para piorar o regime no momento de fixar o regime inicial. Tá bom? Já que a lei manda atender na fixação do regime inicial, também as circunstâncias do artigo 59, também aos critérios da pena base. Tá claro, gente? Então a dica é, pessoal, se você já for a gente pensar, falar, ó, o meu examinador, ele sempre aplica em roubo inicial fechado. Ainda que a pena não supere 8, o cara sempre coloca fechado no caso concreto. Pessoal, se eu quero fixar fechado desde o começo, eu já faço o quê? Eu tenho que na pena base, pessoal, digamos, trabalhar, ou então me empenhar para poder reconhecer uma circunstância judicial negativa. Porque essa negativa da pena base é que prepara o terreno para você fixar depois regime mais severo do que a lei recomenda. Tá bom? Mas, pessoal, você tem que já ir pavimentando o caminho desde a pena base para quando chegar no regime inicial você vai e piora. Porque senão você entra naquela contradição da súmula 440. Você fixou a pena base no mínimo, pessoal. Se fixou no mínimo, não tem circunstância concretamente diferenciada. Não tem gravidade concreta. Se eu fixei a base no mínimo, eu não posso depois querer piorar o regime. Tá bom? É contradição interna. É uma decisão autofágica. Eu me engulo mais tarde. Não dá. Tá ok? Beleza, pessoal? Então essa é a dica. Se quer fazer maldade no regime, se quer piorar o regime, já prepara a maldade na pena base, reconhecendo nela circunstância judicial negativa. Que isso eu vou usar depois para já piorar o regime. Tá certo? Tem que saber preparar a maldade futura, entre aspas. Ok? E pessoal, isso seria uma flexibilização para pior. Eu vou fixar fechado, onde a lei recomenda, o semiaberto. Qual que seria, pessoal, a flexibilização inversa, gente? Para regime menor, abrandando o rigor legal. É o da súmula 269 do STJ, que veremos agora. Então, nós vamos ver agora a flexibilização do bem. Ou para menos, né? Basicamente. Então, nós vamos, pessoal, agora ver uma outra flexibilização que o juiz faria da sistemática legal, mas também com base em circunstâncias judiciais favoráveis. Então, pessoal, veja o que fala. No fundo, nós vamos ver aqui a súmula 269 do STJ, que é uma flexibilização para menos. Essa aqui você vai flexibilizar para regime
inferior ao que a lei estabelece. Vamos imaginar a seguinte hipótese, pessoal. Vamos dizer que você vai condenar um sujeito por furto qualificado, tá bom? Então, pessoal, o crime é de furto qualificado, cuja pena, então, furto qualificado, cuja pena é 2 a 4 anos. Então, furto qualificado, cuja pena abstrata é reclusão de 2 a 8. Vamos dizer que você, pessoal, fixou aqui a pena base no mínimo legal. Fixou a pena base em 2 anos. Só que depois ele tem, gente, reincidência como circunstância legal agravante genérica. E pela reincidência você faria o que, a priori? Aumenta de quanto, pessoal? Agravante você usa em regra a faixa de 1/6. Tá? Você aumentaria, então, por essa reincidência, você agrava de 1/6. Chegando, portanto, a uma pena de 2 anos e 4 meses. E depois não tem causa de aumento e não tem causa de redução de pena. Só a pena concreta ficou em 2 anos e 4 meses. Pessoal, onde, gente, essa pena recomendaria o quê, pessoal? Olha só, gente, a pena recomenda regime a quantidade, pessoal. Ó, a quantidade recomenda aberto, só que esse cara é reincidente. Pessoal, pela lei, onde que entra, gente, o réu reincidente, não interessa quanta pena recebeu. Pessoal, reincidente sempre é inicial o quê? Ó, pessoal, a reincidência geraria, ó, inicial, eita, cadê? Aqui, ó, inicial, pessoal, fechado. Pela lei, o regime seria fechado. Só que, pessoal, veja, a reincidência induz o fechado, tá? E a quantidade induz qual, pessoal? A quantidade induz regime aberto, pessoal. Então, o que fazer, gente, entre dois extremos? Quem seria, pessoal, nesse caso, o meio termo, então, o equilíbrio, então, a virtude? É você fixar no meio, pessoal. Tá? Se a reincidência recomenda o fechado na ponta de cima e a quantidade recomenda o aberto, porque a quantidade não passa de 4, nesse caso você fixaria o meio termo, que é o semiaberto. Eu fixaria, pessoal, semiaberto para réu reincidente, flexibilizando com isso o rigor legal. Eu vou dizer, é reincidente? É, mas eu vou fixar semiaberto e não fechado. Que o semiaberto seria o equilibrado para esse caso. É isso que nos fala a súmula 269 do STJ. Ela fala, olha, se a reincidência recomenda o fechado e a quantidade recomenda o aberto, porque não superou 4, você pode colocar no semi. Eu posso flexibilizar para baixo, para menos o regime inicial de fechado para semiaberto, desde que sejam favoráveis às circunstâncias judiciais. Pessoal, não se esqueçam. O que permite flexibilizar sempre é o que, gente? São as circunstâncias judiciais da pena base. Se forem as 8 favoráveis, tá? Eu posso favorecer o regime trocando de fechado para semiaberto, em que pese ele seja reincidente. Tá bom? Mas aqui, pessoal, eles são no fundo, gente, são 3 requisitos. Tá? Ele é reincidente, o que levaria ao fechado. A pena aplicada não supera 4, que é o que levaria ao aberto. Ele ainda tem circunstâncias judiciais favoráveis, pessoal. Tá bom? Então, o que fala o STJ é, se a reincidência induz o fechado e a quantidade induz o aberto, eu coloco em semi se forem favoráveis às circunstâncias judiciais. Se são boas ou favoráveis ou neutras, eu posso flexibilizar para o bem esse regime. E você fixaria semiaberto, embora ele fosse reincidente. Eu flexibilizei para menos, eu mitiguei o rigor legal que a reincidência geraria fechado. Tá claro, pessoal? Sim? Agora, isso supõe quantidade de até quantos anos, pessoal? De até 4. Pessoal, se eu fixar, gente, 6 anos para o réu reincidente, tem que ser sempre o quê? Pessoal, se eu fixar 6 anos, que é a faixa do semi, ele for reincidente, tem que ser sempre fechado, gente. Essa hipótese supõe os extremos. Supõe que a quantidade recomendasse o aberto porque ela não supera 4 anos. Tá claro? Só se a quantidade supera 4, tá? Se ele fica entre 4 e 8 e for reincidente, tem que ser fechado. Não tem o que fazer. Eu flexibilizo quando concorrem 2 extremos opostos. Tá? Reincidência fechado, até 4 anos de pena aberto. Entre 2 polos eu posso usar o do meio. Tá bom? Agora, se for, pessoal, um roubo, tá? cuja pena é 6 anos, tá? Mas é 6 anos que geraria
semiaberto. Mas se for reincidente, não tem para onde flexibilizar. Aí tem que ser fechado mesmo, ponto final. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Porque isso seriam, digamos, as nossas flexibilizações para melhor ou para pior. Nós encerramos com isso a questão do regime inicial. Só falta o que agora, pessoal? Ver se cabe substituição por restritiva, tá? Porque aí você pegaria a pena privativa completamente fixada, com quantidade e regime inicial, e pode trocar esse todo por pena restritiva de direito. Aí você trocaria a privativa inteira por pena restritiva. Seria o passo seguinte, se couber. Tá bom? Então a gente chegou a esse ponto aqui, pessoal. Ó, a gente já viu o regime inicial. Você já o fixou, pessoal. E com o regime inicial a gente completou, a gente deixou completa a pena privativa de liberdade. Eu fixei a privativa na quantidade e no regime inicial. Agora eu posso, em tese, trocar a privativa inteira por penas restritivas, se presentes as condições do 44 do Código Penal, que veremos agora. Tá bom? Veremos aqui, ó. A substituição por restritiva, gente, em linhas gerais, tá? Porque isso aqui não vai demandar muita coisa pra gente. Que é o que é 44 do Código Penal. Eu quero, pessoal, só que vocês vejam quando cabe em linhas gerais restritiva para você saber quando você pensaria em sursi ou não. Para você lembrar mais o aspecto prático. Eu não vou, pessoal, ver a teoria completa da pena restritiva por falta de tempo hábil, logicamente. Então eu quero ver com vocês aqui, pessoal, o passo seguinte, que é ver se cabe restritiva. Então veremos agora a substituição por pena restritiva, que é possibilitada no 44 do Código Penal. Mas que raramente aparece em prova de sentença, viu, gente? Em sentença, geralmente eles são crimes mais graves que vão ensejar raramente a substituição por pena restritiva. Por isso esse não é o foco nosso, porque em prova não cai tanto. No dia a dia eu uso, mas em prova não tanto. Então o que vai exigir, pessoal, o 44 do Código Penal como requisitos para essa substituição em linhas gerais. O foco nosso vai ser, pessoal, embora exija outros requisitos, o nosso foco é o inciso 1, que vai exigir, pessoal, uma pena aplicada de quanto? Para que eu possa pensar em restritiva. Ele vai exigir, pessoal, que a pena aplicada, que a pena dosada seja até, ele vai dizer pena aplicada. Nós vamos fazer aqui, pessoal, um parêntese. Aqui eu preciso dividir a questão, tá? Tem que saber se ele é doloso ou se ele é culposo. Se for doloso, só vai caber restritiva se aplicada uma pena em crimes dolosos de até 4 anos redondo. Ele exige pena aplicada até igual a 4 anos. Ou seja, até 4 redondo, inclusive 4 redondo. Se for culposo, não vai interessar a pena. Se for culposo, sempre caberia restritiva, independentemente da quantidade da pena aplicada. Se culposo, não interessa a pena. Sempre cabe. Mas, pessoal, tem que ser ou doloso com pena aplicada de até 4 anos, ou então culposo. E o que mais? E além disso, pessoal, esse crime não ter... Ó, se for doloso, ele ainda não pode ter violência nem grave ameaça à pessoa. Então, pessoal, se for doloso, ele vai exigir duas coisas. Pena aplicada de até 4 anos redondo e o crime ele não conter violência e não conter grave ameaça à pessoa. Tá joia? Se for culposo, caberia sempre, ponto. Ao menos no aspecto objetivo, o culposo permite sempre a aplicação de pena restritiva. Quem exige pena e não ter violência ou ameaça à pessoa são os crimes dolosos. Tá joia? E aí, pessoal, se couber restritiva, você vai aplicar a substituição. E para a substituição, gente, você faria como? Você aplicaria a substituição, segue a regra do 44, parágrafo 2º. Que vai dizer, pessoal, que se a pena é até 1 ano, ele pode aplicar ou uma restritiva ou uma multa. Até 1 ano redondo, pessoal, é uma restritiva ou uma multa. Mas é uma só. É uma PRD ou uma multa.
Se for pena acima de 1, eu faria como? Aí aplica ou 2 restritivas, se a pena aplicada supera 1 ano, ou são 2 restritivas, ou uma restritiva mais multa. Mas elas são sempre 2. Ou 2 restritivas, ou uma restritiva mais a multa. Tá? Tranquilo, pessoal. Mas isso é quanto às penas restritivas. Agora, se couber restritiva, a gente pararia por aqui. E se não couber restritiva? Eu tenho que ver se cabe sursi. Tá bom, gente? Então, se não couber restritiva, eu pensaria residualmente em sursi. E o que eu quero é que vocês vejam aqui, pessoal, quando que poderia caber sursi e não caber restritiva. Porque às vezes não é tão fácil enxergar isso. Quem não tem a prática, logicamente, tá? Então, pessoal, o sursi é chamada suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Se continuar aplicando a privativa, se não couber restritiva, eu vou ver se eu posso suspender a privativa. Mas aí seria a suspensão da execução da pena. Eu vou aplicar a privativa de liberdade, mas não vai executar. E ele vai exigir, pessoal, o sursi no artigo 77, basicamente, um importante requisito que é 77 do Código Penal. Ele vai exigir no caput, ele vai dizer que caberá sursi, pessoal, em regra, se a pena aplicada é até 2 anos redondo. Então, o sursi exige pena aplicada, em linhas gerais, né, o sursi geral, pena aplicada até igual a 2. Então, se a pena aplicada é até 2 anos redondo, caberia a suspensão da pena privativa de liberdade. Só que o sursi, pessoal, ele é residual quanto à restritiva. Olha o que vai dizer o artigo 77, inciso 3. Ele fala que não caberá sursi se aplicou restritiva. Ele fala que sursi é residual. Ele é residual quanto à restritiva. Porque ele supõe que não cabe restritiva. Se não couber restritiva, eu penso em suspender a pena privativa. Mas ele supõe que não caiba apenas restritivas de direito. De modo que na sentença, pessoal, se você aplicar restritiva, você para e nem fala em quê? Só se couber restritiva, fica prejudicado sursi. Tá bom? Só penso em sursi se eu negar a substituição por pena restritiva. Pessoal, se eu negar a restritiva, eu tenho que ver se caberia sursi. E a dúvida aqui é a seguinte, pessoal. O sursi, o limite dele, que pena que é, pessoal? Para o sursi, o limite é 2. Para a restritiva, o limite é 4. Então, a dúvida, pessoal, sempre é a seguinte, para quem não está acostumado. Você pode pensar assim, como pode caber sursi, cujo limite é 2, e não caber restritiva, cujo limite é 4? Porque, pessoal, a priori, gente, parece que o sursi está dentro da pena restritiva, tá bom? Só que, pessoal, é possível que não caiba restritiva, não pela quantidade, mas pela violência ou ameaça à pessoa, tá? Pessoal, por exemplo, vamos supor que, gente, a pena ficou em 2 anos. Só que teve violência ou ameaça à pessoa. Só se tem violência ou ameaça, a violência já impede restritiva, ainda que a quantidade seja 2. Tá? Só, mas impede restritiva, não impede sursi. O sursi cabe ainda que haja violência ou ameaça à pessoa. Veja um exemplo, gente. Você vai fixar a pena num caso de roubo, por exemplo. Pensa num caso de tentativa de roubo simples. Para você ver, pessoal, onde eu poderia cogitar, onde eu poderia chegar a sursi no dia a dia. Então vamos cogitar aqui, exemplo, tá? O exemplo é uma tentativa de roubo simples. É roubo simples na forma tentada. Tentativa de roubo simples. Não tem arma, não tem nada, pessoal. Ele fingiu que estava armado colocando a mão sob a camisa, só. Ele botou a mão embaixo da camisa e foi tentar roubar uma farmácia. Ele entrou lá, colocou o dedo embaixo da camisa e falou, passa o dinheiro. Só o farmacêutico viu que aquilo era um dedo, foi lá e deu um pau no cara, dominou e chamou a polícia. Só ele nem deixou executar o crime, tá? Ele exerceu a ameaça, o cara foi lá, dominou o sujeito, chamou a polícia e prendeu, tá bom? Pessoal, veja, tentativa de roubo simples. Não tem concurso de agentes, não tem arma, não tem nada. Esse banzé foi lá tentar roubar, simulando que estava armado, o cara sacou, era um magrelinho, foi lá, deu um pau nele, dominou e chamou a polícia. Tá? Pessoal, nesse caso, ó, é roubo tentado, tá? Mas na forma simples, cuja pena mínima é 4 anos. Tá bom? Esse cara, pessoal, é primário, não tem circunstância judicial negativa alguma. Então você fixaria a pena base em 4 anos.
tá bom? Não tem agravante, não tem atenuante. E pela tentativa você pode reduzir, vamos dizer, metade da pena ou até 2/3. Pode escolher. Querem quanto, pessoal? Metade ou 2/3? Não querem nada, então vamos lá. Pena base. Vamos fixar no mínimo legal de 4 anos. Na fase 2 não tem atenuante, não tem agravante, e pela tentativa nós vamos reduzir, vamos dizer metade, vai, pronto, assim fica uma conta redonda. Aí o juiz, pessoal, fixaria no fundo uma pena a pena chegaria 4 anos menos metade, ele aplica a pena concreta de 2 anos. Vejam, a pena aplicada ficou em 2, pessoal. Essa pena concretamente aplicada para a tentativa de roubo simples. O que você faria, pessoal, depois que você encontrou a quantidade da pena? Quais são os complementos da pena privativa, pessoal? Eu vou fixar para esse caso o regime inicial, que seria qual? Se a pena é 2, esse cara é primário, pessoal. Eu vou fixar inicial aberto, tá bom? E depois eu vejo o quê? Se cabe pena restritiva. Pessoal, pela quantidade de pena, caberia restritiva? Pela quantidade, cabe. Porque restritiva supõe até 4 anos. Só, mas embora a pena tenha ficado em 2, esse crime tem ameaça contra a pessoa. E pela ameaça do roubo não cabe restritiva, pessoal. Mas quem bloqueou a restritiva foi a grave ameaça do roubo. Não foi a quantidade de superar 4. Repara nisso. Para esse roubo não caberá restritiva. Pessoal, por que não caberá restritiva? Porque a grave ameaça exercida, no caso, a simulação de arma, a gente gera grave ameaça. Pela grave ameaça não cabe restritiva. Mas quem impediu a restritiva foi a presença de grave ameaça nesse roubo tentado. E pessoal, e pela ameaça não cabendo restritiva, agora eu penso no quê? Se não cabe restritiva, eu penso se cabe sursi. Sursi caberia, pessoal? Se a pena aplicada ficou em 2 anos? Sim, porque sursi cabe ainda que haja violência ou ameaça. Aqui você vai conceder sursi porque não cabível restritiva. Mas, pessoal, veja que não coube restritiva porque houve ameaça à pessoa. Não porque a quantidade supera 4. Porque, pessoal, se a quantidade supera 4, você inviabiliza os 2. Tá bom? Então, gente, na prática, quando você usa sursi? Eu vou usar sursi, pessoal, para crimes cuja pena ficam em até 2 anos, mas que pela violência ou pela ameaça não permitem restritiva. Tá bom? Mas não chegou a restritiva porque teve violência ou ameaça, que a quantidade tem que ficar em até 2 anos. Tá certo? Pessoal, não estamos cuidando aqui, gente, do sursi etário ou humanitário, cujo limite é 4. Tá? Isso é bem específico. Ok? Alguma dúvida, gente? Oi? Então, não entendi. Só entende. A reincidência também impediria restritiva. A reincidência é em crimes dolosos, mas é o que eu comentei com vocês. Nós estamos vendo os critérios gerais de aplicação. Pessoal, eu já anunciei no começo o quê? Que eu não iria ver restritiva completa, por falta de tempo hábil em nosso curso de prática. Então, estamos vendo só quando que você usaria na prática restritiva ou então sursi. Mas verificando os demais requisitos. O 44.2 proibiria a restritiva se fosse reincidente em crimes dolosos, mas eu poderia ainda aplicar, ainda que fosse reincidente, se não fosse específica, que é o 44, parágrafo 5º, desculpa, 3º, tá bom? Então, pessoal, logicamente, ele supõe que satisfaça outros requisitos. Eu estou vendo o principal, gente, que permite entender como que pode caber sursi e não caber restritiva se a pena ficou em 2 anos, basicamente, tá bom? Eu não posso ver com vocês aqui, por falta de tempo, restritiva completo. Isso é penal material, isso é teoria, não seria prática. Tá joia? Então, pessoal, nós estamos vendo aqui, basicamente, a gente encerrou o complemento da pena privativa. E encerramos com isso, pessoal, completamente a dosimetria das penas. Ó, nós já dosamos a privativa em quantidade e fixamos o quê? Regime inicial, vimos se cabe restritiva e vimos se cabe sursi. Ó, pessoal, fechamos esse quadro, ó. Basicamente. Nós fixamos aqui, ó, a privativa inteira e vimos se cabe restritiva ou se cabe sursi, tá bom? E fixamos os dias multa e o seu valor unitário. Só com esse quadro, gente, chegando aqui ao final, a gente completou a aplicação da pena completa. Não só dosimetria. Aplicação completa com regime, restritiva e sursi. E a multa com dias multa e valor unitário.
Quando nós, pessoal, fundamentarmos tudo isso para um acusado, a gente encerrou a aplicação da pena completa para um réu. Aí eu faço tudo de novo para outro réu. Ok? Então, pessoal, essa seria a aplicação da pena completa com quantificação da privativa. Pessoal, ó, não pode esquecer, pessoal, a aplicação de pena vai muito além da quantificação. A quantidade é premissa para você estabelecer o regime, ver se cabe a restritiva e ver se cabe sursi. A quantidade é requisito, não é o ponto final. Então, pessoal, você vai basicamente pegar a privativa, dosá-la inteira pelo sistema trifásico. Tá bom? Aí você vê o regime, vê se cabe a restritiva e sursi. Dosou a multa junto, fixou o valor unitário, você aplicou a pena completa para esse réu. Aí eu faço para outros eventuais réus a mesma aplicação completa. Quando você, pessoal, tiver a pena completa de cada um dos réus, acabou a fundamentação. Agora entra a parte dispositiva, pessoal. Chegamos finalmente ao dispositivo. Depois que você aplicou completamente a pena, nós entramos na parte dispositiva e vamos agora sim condenar condenar o sujeito às penas de. É o que veremos agora, tá? Então a gente encerrou, pessoal, com isso a aplicação, a fundamentação da aplicação da pena. Nós aplicamos a pena completamente para cada um dos réus, tanto a privativa quanto a multa, se prevista em lei. Tá? Então a gente encerrou com isso a fundamentação. Nós chegamos ao fim, então, da fundamentação. Vamos entrar agora no dispositivo da sentença. A fundamentação encerrou. Porque nós já aplicamos a pena, nós já determinamos a pena completa de cada um dos acusados. Eu faria, pessoal, esse mesmo procedimento um por um dos réus. Tá? Aí, fim da fundamentação, agora começa o dispositivo. Que é a parte final da sentença, onde nós vamos aqui encerrar a sentença e sim elaborar, na próxima aula, uma sentença aqui com a redação completa. Obviamente, só não tendo relatório, porque aí a gente vai perder tempo com coisa que não demanda técnica, tá? O dispositivo, agora você vai dizer que ante o exposto, agora sim, ó, ante o exposto, você vai, pessoal, agora sim julgar procedente, parcialmente procedente ou improcedente, né, a pretensão acusatória. E no penal, pessoal, pode usar a expressão procedente. Tá, gente? O civil fala acolher ou rejeitar, o penal não fala. Então aqui eu posso usar procedente a pretensão acusatória. Ou punitiva, tanto faz, é uma questão de terminologia. Mas aqui eu posso dizer, julgo procedente ou improcedente, julgo procedente, ou parcialmente ou improcedente. Aqui eu posso usar procedente, porque não é como no civil que fala acolher o pedido ou rejeitar o pedido. Tá? Então, julgo procedente a pretensão acusatória. A pretensão acusatória. E agora sim, pessoal, é que vem o para condenar. Aqui é que você finalmente condena o sujeito, pessoal, mas já sabendo a pena que você determinou para ele. Só sabendo a pena, basta você resumi-la na parte dispositiva. Tá? Então você julga procedente a pretensão acusatória, vírgula, agora sim, ó, para condenar o acusado fulano, o acusado X, vírgula. Só você vai agora sim condenar como incurso no artigo tal as penas X. Então eu vou dizer condenar, vírgula, como incurso. Eu vou dizer só primeiro qual que é o tipo penal cuja pena seria a consequência dele, tá bom? Então você vai condenar o acusado X, vírgula, como incurso no artigo ou nos artigos tais. Então, vou dizer, condeno por esse crime as penas tais que decorrem dele. No fundo é causa e efeito. Tá? Então, como incurso no artigo tal, vírgula. Agora que você vai, pessoal, encaixar as penas já fixadas na fundamentação anterior. Só veja
como fica, pessoal, fácil o dispositivo quando você já fixou a pena completamente na fundamentação antecedente. Tá? Então você o condenaria o fulano como incurso no artigo tal. Agora sim, ó, as penas de. Aqui você vai, pessoal, determinar, você vai no fundo aqui mencionar a pena privativa com o regime inicial. E depois, pessoal, você vai mencionar a multa com valor unitário. Então seria as penas de. Aqui você põe, gente, a pena privativa de liberdade. Por exemplo, as penas de 5 anos de reclusão, vírgula, em regime inicial, X, por exemplo, semiaberto. Então seria as penas de tantos anos de reclusão em regime inicial tal. Só que, pessoal, da privativa o que importa é que você fixe a quantidade e o regime inicial. Que para o juiz dar a execução, o que interessa é isso, pessoal. O que interessa é qual é a pena, o regime inicial e por qual crime que é. E tem que saber, pessoal, o incurso em que. Porque se for hediondo, gente, quanto vai ser a progressão dele futuramente? Se não é hediondo, progride com 1/6. Se for hediondo equiparado, haveria progressão com 2/5 da pena se primário ou 3/5 se fosse reincidente. Então, pessoal, quem vai executar só se interessa por o quê, pessoal? Gente, quem vai executar, dane-se a fundamentação. O que importa o que é. Até porque o juiz da VEC não pode mexer em fundamentação, pessoal. Ele pode só dar cumprimento à pena. Ele vai executar o dispositivo. Ele vai dizer, olha, qual é a pena? Quantos anos, em qual regime começa e por qual crime que é. Porque sabendo o crime, você vai ditar regras de execução penal. Progressão. Se não é hediondo, 1/6. Se é hediondo ou então equiparado, 2 ou 3/5 da pena. Tá? Então, pessoal, para o juiz da execução, o que interessa é isso. É saber a quantidade, o regime inicial, tá? E qual que seria, por qual crime condenou. Para saber o regime jurídico legal de execução no futuro. Tá certo? E aqui, pessoal, então você vai citar a pena privativa de liberdade com o regime inicial, que é a privativa completa. E vai dizer, se for o caso, substituída por restritiva. Tá? Mas isso se for o caso. Ó. Razão porque eu vou colocar entre colchetes, tá, pessoal? Aqui você colocaria se houvesse substituição. Aqui você fala, se for o caso, tá? Ó, você fala, se for o caso. Você fala substituída por restritivas e fala quais. Substituída por penas restritivas de direito consistentes em. E você tem, pessoal, que na sentença a gente escolher a restritiva, viu? Não pode fazer aquele famoso chaveco de restritivas a serem definidas pelo juiz da execução. Pessoal, não pode. Isso é aplicar pena indefinida. Eu tenho que dizer qual é se eu aplicar a restritiva, eu tenho que dizer qual. Eu tenho que dizer, é pena de serviço comunitário ou prestação pecuniária. Tá certo, pessoal? Você não pode dizer aplico restritiva, ficando o juiz da VEC incumbido de fixar a pena. Pessoal, não pode. Porque aí o réu não sabe que pena recebeu. Tá bom? Então, embora se faça na prática, não faz na prova, pelo amor de Deus. Ok? Beleza, pessoal? Então, basicamente seria você dizer, se for o caso, a pena privativa tal em regime X, inicial tal, substituída por restritiva. Ou suspensa a execução se concedeu sursi. Depende do caso. Então, se for o caso, você diria, substituída por pena restritiva consistentes em, ou suspensa a sua execução, que seria sursi. O sursi mantém a privativa, porém suspende a sua execução. Tá joia? Isso aqui seria no fundo um ou, tá? Que ou aplicou restritiva, ou suspendeu por, ou manteve a privativa e suspendeu a execução, concedendo sursi.
Agora, isso aqui é eventual, tá, gente? Eu vou sempre aplicar, aliás, mencionar a privativa com regime inicial. E se aplicou restritiva, substituída por se concedeu sursi, suspensa a sua execução. E que mais, pessoal? Então você vai condená-lo às penas de privativa e regime e depois faltou a multa. Aqui, ó, e ao pagamento. Ó, o que eu pus em preto aqui em colchete seria eventual. O que vem em azul você vai aplicar sempre, tá? Então você condenou as penas de tantos anos de reclusão em regime inicial tal e ao pagamento. E ao pagamento de tantos dias multa. Então aqui vem a quantidade dos dias multa. Tantos dias multa, vírgula, em valor unitário de, em valor unitário de 3 pontinhos. E você, pessoal, fixou aqui, portanto, já a pena completa de um réu. Repara só, você fixou a privativa de liberdade com regime inicial. O regime é o complemento da privativa. E você disse, se é o caso, que trocou a privativa por pena restritiva ou suspendeu a execução. E você ainda disse que está condenando ao pagamento de tantos dias multa com valor unitário X que permitiria calcular essa multa na execução penal. Então, pessoal, com esses dados na parte dispositiva, o juiz da VEC pode executar essa pena tranquilamente. Ele sabe que pena aplicar, por quanto tempo e por qual crime, já que o crime muitas vezes dita o regime de execução penal posterior. Tá? Tranquilo, pessoal? Mas isso é para um réu. E se houver um outro? Aí você põe ponto e vírgula. Para condenar o réu 2, mesma coisa. Como em curso às penas. Pois não. Pessoal, o prazo, a colega pergunta o seguinte: como é que você fixa o prazo da suspensão no caso de sursi? É o juiz do conhecimento que fixa. Ele fixa entre 2 a 4 anos a suspensão. Tá bom? Também colocaria, pessoal, suspensa a execução por tantos anos. Sabe por quê, gente? Eu não posso deixar, pessoal, essas questões em aberto. Porque seria você condenar sem o cara saber que pena recebeu, gente. Ou qual foi a suspensão. Então ele tem que saber que pena que você aplicou para que ele possa, se quiser, poder impugná-la mediante apelação. Tá ok? E se houver outro réu, faria como, gente? Você põe ponto e vírgula. E volta igual. Para condenar o acusado 2... para condenar, e volta igualzinho. O acusado X, como em curso no artigo tal, as penas de. Aqui você vai fazer a mesma coisa anterior. Eu faço isso para cada réu. Já que o juiz da execução, ele tem que saber que pena executar exatamente para cada acusado. E esses dados, pessoal, permitem a execução direta sem nem olhar a fundamentação. Então, por isso que esse é o formato, gente, ideal de sentença, que o dispositivo vai nortear a execução, pessoal. Então, embora alguns poucos estados façam a aplicação da pena na parte dispositiva, isso não é o comum, tá bom? E, pessoal, bastaria você mudar o traço, né? Se for, pessoal, formato de sentença, que você aplica a pena na parte dispositiva, você passa um traço antes. Eu fundamento os fatos, as condutas, passo um traço e ponho o dispositivo. Passa a aplicar as penas. Tá bom, pessoal? É você mudar o lugar só, gente. Tá? Eu vou abrir um tópico antes. Naqueles poucos estados que fazem a aplicação da pena na parte dispositiva, você abre antes a parte dispositiva. Só isso. Tá bom? Mas o ideal é esse aqui, pessoal. Que você fundamentou tudo na parte da fundamentação. Você fundamentou conduta e pena completa. Depois que você definiu a pena, eu venho na parte dispositiva e eu só resumo o que já definido na fundamentação. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Veremos em nosso próximo encontro, então a gente só falta ver o que o juiz aborda na parte dispositiva. Ele tem isso aqui, após o dispositivo, decidir o quê? Aí sim, como providências finais. Decidir a prisão cautelar, se vai decretar a preventiva, manter a preventiva, ou então se ele vai recorrer solto. Tem que fixar valor mínimo de reparação civil, se for o caso, e fixar efeitos específicos secundários da sentença condenatória, como perda do cargo ou então incapacidade para exercício do poder familiar, que é o artigo 92 do CP.
Pessoal, veremos esses detalhes na próxima aula, encerraremos a parte expositiva e vamos redigir uma sentença inteira na próxima aula, tá bom? Ao menos uma pena completa de um réu. Tá joia? Tranquilo, pessoal. Então, por hoje, obrigado a todos. Prazer em revê-los. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Valeu!